Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje continuaremos a introduzir a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. É uma carta extremamente interessante, apesar de não ser uma carta muito longa, uma carta com 65 curtos versículos, mas esta carta contém, sem dúvida alguma, a essência do que é o cristianismo. Talvez esta carta você pode lê-la em 10 minutos no máximo, mas eu diria que você levará a vida inteira para compreender toda a complexidade destas verdades. É de facto um livro extremamente precioso. Nós não podemos olhar para ele de uma vez só e dizer, ok, já entendi tudo o que esta carta tem para me dizer. Não será fácil, certamente, fazer isso. É como um diamante. Eu não sei se você já teve o privilégio de olhar um diamante. Um diamante é uma pedra preciosa, extremamente bela, lapidada, com vários cantos. E nós temos que analisá-la bem para ver se ela é ou não uma pedra perfeita, lapidada como deve ser. Os especialistas, então, têm muito cuidado a analisar cada face de um diamante. Já tive o privilégio de visitar a fábrica do diamante na Holanda e, de facto, é uma beleza ver aquelas pessoas trabalharem aquelas pedras tão preciosas. Aqui este livro de Colossos, que foi escrito à igreja em Colossos, este livro dos Colossenses, é um livro como um diamante. É necessário analisarmos por várias perspectivas, analisá-lo com cuidado, não sermos precipitados na análise. Eu quero dizer que, por mais tempo que nós passássemos aqui a olhar para este livro de Colossenses, certamente nós não vamos conseguir retirar todas as pedras preciosas que se vão encontrar nele. Portanto, mesmo depois de nós terminarmos o nosso programa, você continua a analisar, a ler e a ler e a ler e verá que vai descobrir coisas extremamente interessantes que se calhar eu próprio não encontrei nas páginas deste livro tão belo. O apóstolo Paulo, como eu já disse no último programa, escreveu esta carta, é o autor desta carta aos Colossenses, quando ele estava então preso na cidade de Roma. Ele tinha sido levado para ser julgado por César, ele próprio tinha feito este apelo, porque em Jerusalém queriam matá-lo e então, de alguma forma, ele apelou para César. Ele era cidadão romano, tinha esse direito e por isso mesmo ele foi levado então até Roma para ser julgado. De alguma forma, ao fazer isso, o apóstolo Paulo estava a cumprir a missão que Deus tinha para ele. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito que ele era um vaso precioso para levar o Evangelho até reis e imperadores. O apóstolo Paulo, então, foi esse instrumento de Deus para chegar a governadores. E sabemos por várias cartas que ele escreve que, efetivamente, até a casa de César foi evangelizada. Provavelmente ali refere-se a pessoas que trabalhavam na casa do imperador. Não se sabe ao certo se a família do imperador, alguns se relacionaram com Cristo ou não, é pouco provável, mas pelo menos pessoas que trabalhavam na casa do imperador aceitaram Jesus, tanto que ele numa das suas cartas menciona exatamente isso. E esta carta que ele escreve à igreja em Colossos é transportada por Epáfras. Epáfras provavelmente foi o fundador e era o líder desta comunidade. Aqui um exemplo tremendo de um cristão que leva a sério a sua vida cristã. Não se sabe ao certo se Epáfras provavelmente não seria um obreiro da igreja, como nós hoje entendemos. Hoje temos essa mentalidade que divide sacerdócio e leigos, não é? Aquela ideia de que aqueles que trabalham na igreja são os sacerdotes, aqueles que não trabalham na igreja são os leigos. Esta mentalidade não é uma mentalidade bíblica. Em primeiro lugar, quer dizer isso. Pelo menos do Novo Testamento. É uma mentalidade do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia mostra claramente que não há essa divisão entre sacerdotes e leigos. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando fala acerca dos dons, mas também, ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro deixa isso muito claro quando ele diz que nós todos somos sacerdotes reais, citando o Velho Testamento e mostrando que acabou essa ideia da divisão entre um grupo
específico de clero e um grupo de leigos. Infelizmente, esta mentalidade ainda tem permeado muito a nossa sociedade, quer igrejas católicas, quer igrejas evangélicas, muitas delas ainda têm esta mentalidade. Nós, na nossa comunidade, temos combatido seriamente esta ideia porque não é bíblica, mas, no entanto, as pessoas com a influência cultural que nós temos ainda muitas vezes têm esta mentalidade de que o pastor é um sacerdote, o pastor, então, ou o grupo de pastores, é o clero e o resto do povo são os leigos. Não é uma mentalidade bíblica. Todos nós, você que não é assalariado pela igreja, é sacerdote de Deus. Aqueles que são assalariados pela igreja são sacerdotes de Deus, tão como os outros que não são assalariados. Então é fundamental nós termos esta mentalidade bem clara na nossa mente, porque a Bíblia é muito clara também sobre esses aspectos. Vemos então que Epáfras foi este fundador da comunidade em Colossos, através do seu testemunho, provavelmente alguém que recebeu o Evangelho através do apóstolo Paulo e por isso mesmo, motivado por isso, ele vai ter com Paulo para transportar esta carta à igreja em Colossos. Paulo, claramente, um dos apóstolos chamado por Deus, pela vontade de Deus, chamado por Cristo Jesus para este ministério específico. E mesmo estando aprisionado em Roma, ele então continua preocupado para levar o Evangelho àqueles que estão nas suas comunidades, nas suas cidades, nas suas igrejas, para que a verdade do Evangelho possa ajudar as pessoas a crescer espiritualmente. Temos também várias outras cartas que foram levadas para várias outras igrejas, quer através de Tíquico, ou Epafrodito, ou Onésimo. São pessoas que levaram cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, ao escrever, ele vai escrever com o coração de um pai preocupado com o seu filho, vai dar recomendações vitais para o crescimento espiritual das comunidades. Nós sabemos que naquela altura as comunidades, portanto estamos a falar por volta do ano 60 da era cristã, naquela altura já estava a surgir dentro de algumas comunidades alguns erros doutrinários, essencialmente que provinham de uma filosofia grega chamada gnosticismo, que estava a influenciar tremendamente as comunidades cristãs daquela época. Por isso mesmo há necessidade de então clarificar as coisas. As comunidades cristãs daquela época não eram como as nossas hoje. Nós hoje temos uma Bíblia completa, o Velho e o Novo Testamento, podemos olhar às vezes que quisermos a Bíblia. Se calhar você tem uma em casa, eu também. Isso é um privilégio relativamente recente no cristianismo. Se nós olharmos para estes 2000 anos de cristianismo, esse privilégio de termos a Bíblia nas nossas mãos tem talvez 300, 400 anos no máximo, mas ao mesmo tempo em Portugal eu diria tem talvez 40 anos. É importante lembrar, e eu não sou assim tão idoso como isso, a minha mãe conta que a igreja oficial há 50 anos atrás era ainda falada em latim, ou seja, as pessoas não percebiam minimamente o que estava a acontecer dentro da comunidade cristã, não entendiam o que era falado, porque a nossa língua é o português, apesar de derivar do latim. Sem dúvida alguma há muitas coisas que nós não conseguimos entender quando é falado em latim. Se calhar alguns dos nossos ouvintes que estão a assistir a este programa ainda se lembram provavelmente desse tempo em que as missas eram faladas em latim, onde ser de outra comunidade qualquer era proibido por lei no nosso país. E eu não sou assim tão idoso como isso e lembro-me ainda em criança de ver isto acontecer, pessoas a serem apedrejadas simplesmente porque não pertenciam à religião maioritária. Infelizmente no nosso país ainda hoje continua a haver discriminação por isso. O facto de não sermos da religião maioritária pode fazer com que pessoas sejam discriminadas, não tenham a possibilidade de ter, por exemplo, nas escolas, facilidade, se calhar, acesso à religião moral de outra confissão, ou às vezes são discriminadas no emprego, na comunidade onde estão inseridas, enfim. Ainda temos uma mentalidade assim, em que as pessoas não estão abertas à tal liberdade religiosa, apesar de termos uma lei de 2001, infelizmente continua muitas discriminações a pairar no nosso país e há pouca aplicação dessa lei às várias confissões religiosas que o nosso país tem. Mas, no entanto, apesar dessa atitude, nós temos que continuar a caminhar na nossa fé.
E assim mesmo faziam os cristãos desta época. Sabemos então aqui que a igreja do Colossos não tinha a Bíblia como nós temos hoje, que é uma coisa relativamente recente na era cristã, tem pouco mais de 30 anos, hoje é que nós podemos ir ao centro comercial e comprar uma Bíblia. Naquela época não era assim, então havia necessidade do apóstolo Paulo escrever esta carta, e estas cartas então eram copiadas à mão e depois eram espalhadas pelas várias comunidades. E as igrejas, as comunidades locais, compilavam assim as cartas dos apóstolos para poderem ler estas cartas. É por isso que depois, entre as cartas dos apóstolos, surgiam então algumas cartas deste grupo gnóstico, que muitas vezes eram fruto ou o objetivo era confundir a igreja cristã. Portanto, até aqui nada de novo. Hoje continuamos a ter situações deste género em que Satanás continua a querer confundir as comunidades cristãs, levantando até outras comunidades, muitas delas com o título de evangélicos ou de cristãs ou disto ou daquilo, mas na realidade o que é que define uma comunidade cristã? E é isso que o apóstolo Paulo se preocupa em descrever nestas cartas que ele faz, quer a carta de Efésios, quer a carta aos Filipenses, quer a carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo tenta então mostrar de uma forma clara qual é o ensino de Cristo, o que é que significa ser cristão, e de alguma forma, através disso, combater o ensino gnóstico que era muito forte naquela época. Os gnósticos resumiam-se, enfim, a uma vida espiritual, mas que tinham depois duas grandes vertentes, digamos assim, duas grandes áreas práticas. Eu já expliquei isto no último programa, mas penso que é importante, talvez alguns não ouviram, é importante explicar aqui de novo. A corrente do gnosticismo tinha estas duas grandes vertentes. Portanto, a principal ideia era a espiritualidade. O que é importante é a vida espiritual. Até aqui estava de acordo com o cristianismo, por isso a facilidade em confundir gnosticismo com cristianismo. E depois eles tinham duas atitudes. Diante desta grande ideia, eles então desenvolviam o seguinte, ou alguns diziam, como o corpo não presta, o que importa é a vida espiritual, vamos estragar o corpo ao máximo. Então era completamente desregrada em tudo aquilo que poderia destruir e fazer mal ao corpo. Fosse na comida, na bebida, na vida sexual desregrada. Portanto, era um grupo gnóstico dentro das comunidades que tinha uma prática de desregramento completo. Por isso o apóstolo Paulo em algumas alturas diz claramente: aqueles que praticam orgias, bebedices, glutanarias, não pensem eles que vão herdar o reino dos céus. Portanto, é muito claro esse aspecto. Portanto, não podemos dizer que temos uma vida espiritual boa, agradável aos olhos de Deus e depois a nossa prática é completamente errada. Por isso ele tem necessidade de escrever à igreja em Corinto, quando ele diz: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, por isso mesmo, cuidem bem do templo do Espírito. Não podemos viver em prostituição, não podemos viver em adultério e depois dizer que somos espiritualmente saudáveis. O apóstolo Paulo então tenta pôr de lado esta ideia gnóstica de que o corpo, por um lado, não presta e por isso mesmo há que destruí-lo. Ele diz exatamente o contrário: o corpo é templo do Espírito, por isso temos que cuidar dele. A importância de termos uma vida saudável, uma vida cuidada, uma alimentação saudável, sabermos ser moderados na forma como bebemos, sabermos ser moderados na nossa vida diária, fazer exercício físico é fundamental, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Depois, dentro do gnosticismo, havia uma outra facção também muito forte, que era aquele grupo mais ascético, um grupo que se isolava das comunidades, porque diziam: ok, a vida espiritual é o mais importante, portanto não temos que contactar com o mundo. E isto pode parecer, em alguns momentos, um aspecto interessante para os cristãos. Jesus Cristo disse: vós não sois do mundo, estão no mundo, mas não sois do mundo. E estes textos mal interpretados pareciam quase que alimentavam estas filosofias gnósticas. Por isso mesmo o apóstolo Paulo tinha necessidade de escrever à igreja cristã, clarificando qual é a posição de Cristo, qual é a posição cristã, a ética cristã, a vida cristã, como é que ela deve ser vivida. Será que é dentro de um destes fatores, de uma destas posições, ou há de facto uma vida cristã que se distingue destes dois fatores? Nós sabemos que o gnosticismo influenciou
muito a comunidade cristã, inclusive foram criados mosteiros fruto desta corrente gnóstica, que levou muitas pessoas a uma vida ascética, uma vida completamente isolada das comunidades, quando o próprio Senhor Jesus Cristo não tinha pensado que a vida cristã fosse assim. Por isso mesmo ele diz: vós sois a luz e o sal do mundo. Ou seja, não se pode esconder uma candeia que é acesa. E Jesus disse isso muito claramente. O cristianismo é para ser vivido no meio das comunidades. Não é para ser vivido num mosteiro, não é para ser vivido num convento, não é para ser vivido isolado no mundo. Não, o cristianismo é para ser vivido no meio do mundo. É verdade que os nossos valores não são iguais aos do mundo, mas estamos no mundo e temos que viver no meio dele. Devemos viver uma vida santa, sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo devemos viver uma vida que influencie positivamente a sociedade onde nós estamos. E é exatamente essa mensagem que o apóstolo Paulo vai transmitir àqueles que se cruzam com ele. E para ele fazer isso, então ele vai, em primeiro lugar, mostrar, podemos dizer assim, as suas credenciais, para poder mostrar que ele tem autoridade para falar. O que vai falar, ele escreve logo no primeiro versículo, dizendo: eu sou o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Portanto, ele mostra que está com uma equipa de trabalho, por um lado, a desenvolver o trabalho de Cristo, e ele é chamado diretamente por Cristo para este ministério de ser apóstolo. E é por vontade de Deus, não por vontade humana. Isto é muito importante. Hoje em dia, também já falei um pouco disto, hoje em dia temos uma mentalidade de que surgem apóstolos aí em vários cantos do mundo. É uma nova mentalidade, sinceramente não entendo de onde ela surgiu. É relativamente recente, tem talvez uns 10, 15 anos talvez, em que vários líderes começam-se a auto-intitular apóstolos. Sinceramente isto entristece-me a mim pessoalmente, que sou cristão, e tenho pena que de vez em quando vão surgindo situações que me confundem até a mim próprio. Mas ultimamente tem surgido esta mentalidade em que de vez em quando vamos lá ouvindo: olha, há mais um apóstolo não sei onde, surgiu mais um apóstolo. Eu sinceramente, quando olho para a Bíblia, vejo que houve 12 homens chamados diretamente por Jesus Cristo, e eu entendo que apóstolo não é só a definição que fica ali. Apóstolo literalmente significa o enviado. Ok, até aqui tudo bem. Nesse aspecto todos nós, cristãos, poderíamos ser enviados. Jesus Cristo nos enviou em Mateus 28, logo todos nós seríamos apóstolos. Mas não é esta a linguagem que algumas pessoas se intitulam. Alguns se auto-intitulam apóstolos porque acham que isso já é mais do que bispo, já é mais do que pastor, já é mais do que líder, então agora sou apóstolo. É uma nova filosofia. E a última que eu ouvi foi que agora até já há um pai apóstolo. Isto é quase a ideia, quase a quarta pessoa da Trindade, não é? É a quarta pessoa da Trindade, infelizmente começa a surgir aí, e quase ele faz parte da Trindade. Infelizmente temos pessoas que vão surgindo assim, que se auto-intitulam, põem-se os seus próprios títulos achando que aquilo é bonito ou importante, quando na realidade Jesus Cristo disse: eu vim para servir e não para ser servido. E hoje começamos a perceber que há muitos líderes que procuram ser servidos e não servir. Que Deus nos dê a humildade, de facto, de perceber que há homens que são chamados por vontade de Deus, homens que são chamados por Jesus Cristo, e os apóstolos foram esses que foram comissionados diretamente por Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve aquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, relatado em Atos, capítulo 9, e depois vemos que ele se retira. É interessante que no livro dos Atos isto não é muito claro, mas se nós lermos a carta aos Gálatas, vemos que ele se retira 3 anos para o deserto e ali aprende de Jesus Cristo diretamente. Então ele é comissionado apóstolo por causa que passou tanto tempo com Jesus como os outros 11 apóstolos que estavam em Jerusalém. No entanto, o apóstolo Paulo não se mantém isolado dos outros. Ele sempre respeita a liderança colegial e ele sempre se submete àquilo que o colégio dos apóstolos orientava. Isso nós vemos em Atos capítulo 15, quando ele tem necessidade de ir a Jerusalém e faz-se o primeiro concílio de Jerusalém, e ali o apóstolo Paulo se submete à autoridade. É fundamental nós percebermos isso. E se há líderes que me estão a ouvir, é fundamental os líderes perceberem isto. Nós só temos liderança na medida da nossa submissão à autoridade de uma liderança superior à nossa. Seja ela colegial, seja ela de uma outra entidade qualquer.
Os líderes têm de sempre se submeter à autoridade de alguém para poder exercer a autoridade. E o apóstolo Paulo, apesar de ter um ministério fantástico, ele se submete à autoridade dos apóstolos, dos pastores que estavam em Jerusalém quando havia dúvidas nas questões doutrinárias. É óbvio que eles discutiram, é óbvio que discutiram no bom sentido da palavra, dialogaram, conversaram, até chegar a um consenso, porque havia dúvidas naquela altura, mas ele estava convencido do seu apostolado porque ele realmente tinha sido chamado por vontade de Deus. Que o nosso Deus nos ajude, de facto, a viver um cristianismo mais próximo das Escrituras, menos preocupado com os galões e com os títulos, mais preocupado com uma vida santa, uma vida de serviço àqueles que estão ao nosso redor. Eu creio que o cristianismo só teria a ganhar com isso, quando pessoas se preocupam efetivamente em servir o próximo, em vez de serem autosservidos. Mas o apóstolo Paulo, ele continua e no verso 2, ele ainda diz, ele escreve esta carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo. É interessante ver que os santos e os fiéis são pessoas vivas. Isto é importante dizer no nosso contexto do nosso país. Os santos não são os mortos, os santos são os vivos. Então nós temos hoje um fenómeno também interessante no nosso cristianismo, é que algumas pessoas só são santas depois de morrer, são canonizadas. Mas é interessante ver que aqui o texto bíblico nos fala destes santos que são vivos, santos que estão no ativo, santos que manifestam a vontade de Deus de uma forma palpável e real. Depois passamos aqui ao verso 3, onde vemos: damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui temos algo fantástico, a importância de dizermos bem dos nossos irmãos. Às vezes ouço falar de pessoas que só dizem mal dos outros, mas é interessante ver aqui o apóstolo Paulo dizer que ele dá graças, ou seja, elogia, fica satisfeito diante de Deus por causa daquelas pessoas que são cristãos, oram constantemente uns pelos outros. Como seria importante se as nossas igrejas mudassem de atitude, você e eu mudássemos de atitude, em vez de estarmos sempre a criticar os outros, começássemos a dar graças a Deus por eles. Pela atitude que eles têm, pelo empenho, pelo zelo, como as coisas poderiam ser diferentes nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, se nós começássemos a dar graças a Deus por aqueles irmãos. Depois vemos ainda, para terminar, o verso 4 e 5. Desde que ouvi da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Temos aqui então o apóstolo Paulo a mostrar ou a dar um mote como estes cristãos viviam e a importância de nós vivermos de facto um Evangelho baseado na palavra de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.